Bem-vindos ao canal do Trouxa. Faz muito tempo que eu tenho pensado nesse assunto de aborto. E antes de você ver esse vídeo, para que faça sentido o que eu vou falar aqui, você vai ter que assistir alguns outros vídeos. São eles, se eu lembrar eu coloco aqui, sempre esqueço, mas são eles os vídeos sobre moral, o que é moral, o vídeo sobre ética, o que é ética, o vídeo sobre direito dos animais também pode te ajudar. E o vídeo mais recente que eu postei sobre ética, abordagem neossimplista, ou ética neossimplista, se você preferir. Seguinte, o que eu vou defender aqui vai incomodar algumas pessoas, principalmente se você for uma pessoa que se define como sendo ou de direita ou de esquerda, porque eu vou apontar alguns erros lógicos que tanto a abordagem que esquerdista usa quanto a abordagem que direitista usa. Ambos estão equivocados. E eu nem estou falando isso de uma maneira arrogante, olha como eu sou esperto, estou refutando vocês. Não. Eu posso estar errado no que eu vou fazer aqui nesse vídeo, mas a busca pela verdade ela é honesta. Tá? Se você for um libertário, né, você defende o arranjo social ético. Então, dentre os libertários aí, a gente tem muita discussão no sentido de debate mesmo entre o aborto. Autores libertários vão ter visões diferentes a respeito disso, né? Os mais famosos aí é a visão do Rothbard, que vai considerar o bebê ou o feto como um invasor, parasitário, e a mãe tem o direito de tirar. Outros já vão falar que não, que é o feto ou bebê, tá? Eu vou usar feto, mas não no sentido pejorativo, tá, gente? Porque eu vou evitar apelo emocional aqui. Então, tudo que eu falo nesse vídeo, eu não estou defendendo que isso é bom, que é mal, que é certo ou errado no sentido de deve ser assim. Eu vou descrever, porque é isso que a minha abordagem neossimplista se propõe a fazer. Eu separar aquele egocentrismo metodológico que muitos filósofos têm nas abordagens, né? Eles já condicionam a abordagem à visão de mundo específica dele. Eu posso pecar fazendo isso? Posso, mas não é proposital. Se eu pecar fazendo isso, você pode me ajudar a não fazer mais isso, tá? Então vamos lá. Primeiro, ó, por que você tem que ter visto esses vídeos que eu mencionei? Para você entender a função de uma ética. E aí a gente pode continuar dali, porque o que a gente vai abordar aqui é o seguinte: se uma mãe é uma criminosa ou não a fazer um aborto, quais são os deveres o grau de responsabilidade que uma mãe tem perante ao feto e quais são os direitos que o feto tem aí que vai, de fato, numa sociedade ética, a gente ter como certo se ele pode ser assassinado ou não, ou se ele pode ser abortado ou não. Novamente, não estou colocando juízo de valor. Se a gente definir que matar uma vida é assassinato, então todo aborto é um assassinato, tá? Inclusive, né, várias formas de vida aí que a gente mata vai ser um assassinato. Outro vídeo que você pode ver, tá? É o vídeo Qual o Valor da Vida Humana, que eu vou falar justamente disso, sobre vida. Então, eu não vou usar apelo emocional, vou simplesmente fazer uma descrição desse fenômeno aí, aborto, tá? E aí a gente tenta chegar numa conclusão. É o seguinte, ó. O que eu vou defender é basicamente não tem como eu te trazer uma solução que um inocente não seja agredido. Não tem como se eu obrigar a mãe a ficar e manter a gestação contra a vontade dela, ou se eu abortar e consequentemente matar o feto, eu não vou conseguir fazer isso de maneira ética. Em ambos os casos, eu vou ter uma iniciação de violência contra um indivíduo pacífico. Mas a mãe tá matando, como que ela é pacífica? Calma, já vou derivar o argumento. É o seguinte, ó. Quais são as falácias mais comuns nesse tipo de discussão? Que tanto as falácias do lado direito e do lado esquerdo, aí, se você preferir assim. O lado direito ele costuma ser dogmático no sentido religioso de colocar a vida como algo precioso. E aí um rebate que a esquerda faz, mas você é contra o aborto e a favor da pena de morte? Isso é um espantalho, porque o que faz o cara ser a favor da pena de morte é ele ter cometido um crime passivo dessa punição. O feto ele entende que é um ser inocente, que não cometeu nenhum crime. Ele não escolheu estar ali dentro da mãe. Ele foi colocado ali
antes mesmo que ele pudesse sequer saber que ele existe. Esse ponto ele é muito importante na derivação que a gente vai fazer, porque é o seguinte, ó. O feto não tem a escolha nem de existir, nem de parar de existir, porque simplesmente ele ainda não está ciente da própria existência, dependendo do grau ali de gestação, né? Ele ainda não tem um cérebro, ele não tem como saber que ele mesmo existe, ele ainda não produz esse tipo de pensamento, tá? Até isso ainda é debatido dentro da ciência, que a partir de que exato momento, a gente pode falar a partir do momento que tem um cérebro, né? Que aí a gente consegue ter sinapses ali, né? Então o feto sabe que existe, até que isso é muito debatido. Um outro ponto, eles falam sobre a vida, que momento que a vida começa, né? E a gente vai ter que definir o que é vida, é um outro problema. Eu não vou abordar esses temas porque eles já são muito debatidos, né? Se você estuda esse assunto aborto, você já viu todos esses argumentos. Então, por que é falacioso eu usar argumentos utilitaristas, consequencialistas no sentido assim, você pode abortar porque o feto vai sofrer, então eu poderia usar o mesmo argumento e matar todo mundo que sofre, dizimar, dar uma de Thanos aí. Então isso é uma falácia, o fato de alguém sentir dor não te dá o direito de acabar com a existência dela, porque a dor é simplesmente um monte de hormônio que seu cérebro produz para que você interrompa um comportamento. A dor e o prazer são mecanismos de inibição ou de estímulo. A gente sente dor e prazer por causa disso, tá? O que mais? Outro argumento que o pessoal fala é o meu corpo, minhas regras. Esse é o pior, não o pior, mas é um dos piores, porque a gente tem o corpo da mãe e tem o corpo do feto também. O feto, ele... Aí que tá. Se a mãe tem direito, o feto também tem. Ambos têm, porque eles fazem parte da mesma classe ontológica. Esse é o argumento que eles usam. Quando a gente vai falar de direitos, né, o argumento de quem defende direito natural é o seguinte, que não tem um momento que você passa a ter direitos. Se você entra na categoria de indivíduos que, por serem do jeito que são, já tem os direitos embutidos. Que são eles, né? Você tem a capacidade de estar ciente da sua própria existência, tá? Então você tem essa ciência, você tem consciência que além de saber que você existe, você consegue ter uma linguagem mental que te capacita a interpretar fenômenos e externalizar, né, esses pensamentos através da linguagem. Então você tem uma linha de pensamento lógico e você externaliza eles com a sua linguagem. Por que a linguagem é importante? Porque você é capaz de produzir um argumento e de entender um argumento. Você é capaz de parar um instinto seu através de ser convencido com um código que são as palavras. Por isso você é capaz de entender a lei, você é capaz de entender o que são direitos e o que são deveres. Indivíduos que estão dentro dessa classe ontológica, ou seja, que produzem, que possuem essas características por essência, faz parte do ser desses indivíduos, dentro dessa linha argumentativa eles têm direitos. Então se, por exemplo, o filme Planeta dos Macacos lá, a partir do momento que o César começou além da ser ciência é você saber que você existe, que os animais têm, né? Além de você ter ciência, você tem consciência, você produz linguagem, você é capaz de argumentar, então você consegue entender o que é um direito, o que você tem garantido ali e o que é um dever, o que você pode ou não fazer, entendeu? Ou que você tem obrigação de fazer. Lembrando que direitos e deveres, ética só faz sentido dentro de um contexto que a gente está numa sociedade. Tá vendo como é extenso esse assunto, cara? Você tem que ir ponto por ponto, esse vídeo vai ficar gigante pelo jeito. Então, a mãe e o feto eles têm o mesmo direito e os mesmos deveres porque eles fazem parte da mesma classe de indivíduos ou mesma classe ontológica. Aí. Ambos são indivíduos. O fato de um estar num grau de desenvolvimento menor ou mais recente que o outro, isso não muda em nada no sentido de ele ter direito. Então não interessa se 0,000 segundo ali juntou, vai formar um indivíduo, já tem direito, já está embutido naquilo. Não vai virar uma maçã, vai virar um indivíduo. E não interessa se a mãe tem 99 anos, né? Ou se é uma mãe de 20, não interessa a idade. Então não existe um momento que o indivíduo passa a ter direitos. Ele sempre tem, porque a característica primária dele, o que faz ele ser do jeito que ele é, já garante esses direitos. É o que eles chamam de direitos naturais,
tá? E é algo que eles deduzem através de um raciocínio a priori e vão derivando assim as premissas até chegar nessa conclusão. Então, esse do meu corpo e minhas regras, a mãe tem direito do próprio corpo, só que o feto também tem o direito de ter o monopólio das decisões sobre o próprio corpo. Tá, isso é um ponto aí. Outro ponto, argumento emocional, gente de direita usa muito isso e mostra aqueles vídeos de matando lá o bebezinho e tal, pra você se comover. Isso é falacioso. A gente está discutindo o que é certo ou o que é errado nesse sentido ético. O fato de sofrer, de sentir dor, não tem relevância lógica nesse sentido, a não ser que a sua linha argumentativa vai ser: se sente dor é ruim, se sente prazer é bom. Seria uma, você vai fazer uma ética hedonista aí, né? No sentido de a busca pelo prazer e tal. Então não vem ao caso esse tipo de argumento emocional. Então outras coisas que as pessoas fazem são estudos sociológicos aí, então baseados na sociologia vão falar assim: ah, mas tantos por cento dos bebês de família pobre vai virar criminoso e vai fazer não sei o que, e a condição de vida. Isso não interfere no fato do bebê ter direito à vida ou não, tá? Então são pontos que são colocados aí que eles não têm relevância lógica nisso. Então é quase que um apelo emocional e a gente acaba vendo muita falácia nesse sentido. Então, vamos lá. Primeira coisa, ó, a gente tem já um impulso biológico de preservar a nossa própria existência como indivíduo ou como espécie. Por isso que a gente tem uma repulsa a vários tabus aí, como incesto, assassinato, estupro, todo esse tipo de comportamento. A gente já tem essa repulsa, a gente é programado para ser assim, canibalismo também. Então, a gente tem isso dentro da gente para justamente ser um mecanismo, né, que preserve a nossa espécie. Então, isso, você não faz isso porque você é bonzinho. Você faz isso porque a natureza te programou para ser assim. Entendeu? Então, filtre isso, ó. Lembra? Abordagem não simplista é tirar aquela linha de raciocínio corrompida por juízos de valor aí que já estão embutidos na sua análise, tá? O que eu estou fazendo é só descrevendo o que acontece. Bom, então, qual que é a situação que a gente tem aqui, ó? E por que eu falei que de qualquer maneira a gente vai ter um inocente sendo agredido? A função da ética, ela é a mesma função de todo comportamento de todo organismo vivo. A gente inventou a ética, tá? A gente só criou isso porque a gente quer uma ferramenta para proteger a nossa existência como indivíduo ou como espécie. É só por isso que a ética existe. Entendeu? Sem a ética, as resoluções de conflito vão ser no estado natural, que é o mais forte dominando o mais fraco, ou um grupo dominando o grupo mais fraco, que é através da iniciação de violência contra um indivíduo pacífico. Um indivíduo pacífico é aquele indivíduo que não está iniciando violência física contra um outro indivíduo. Então, por definição, pelo menos a definição que eu uso, se você tiver outra definição de ética, aí você coloca aí caso você for debater esse assunto, né? Mas ela já exclui, a ética ela é uma alternativa à iniciação de violência contra o indivíduo pacífico. Então, toda tentativa de iniciar violência contra o indivíduo pacífico, tá? E eu estou falando do indivíduo e não qualquer outro ser vivo, porque eu não quero entrar no assunto de direito dos animais, tá? Isso é um outro tópico, eu estou falando simplesmente de indivíduos aqui, né? Ah, eu não entendi a sua definição de indivíduo. Seria um pedaço da matéria que tem ciência, sabe da própria existência, que tem consciência capaz de criar conceitos, possui uma linguagem mental e é capaz de externalizar essa linguagem mental, tá? De alguma maneira, seja com sinais ou com palavras, tá? Porque isso não implica que se a pessoa ficou muda, ela deixou de ser um indivíduo, ela continua tendo essa linguagem mental dela, ela é capaz de entender direitos e deveres, tá? Ela tem a capacidade linguística, não no sentido apenas de falar. Então, o cara que ficou mudo não deixou de ser um indivíduo, tá? Se a pessoa estiver vegetando numa cama ali, só tá o olho ali aberto, mas ela é capaz de entender direitos e deveres, ela é ser ciente e consciente, é um indivíduo, tá? Então, esse é o ponto. A partir daí, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó.
toda iniciação de violência contra um indivíduo pacífico, ela é sempre antiética. Então, o bebezinho que está lá e não escolheu existir, ele não está iniciando violência, ele, conscientemente pelo menos, a gente vai ter que abordar esse ponto. Sempre que eu matar ele, vai ser antiético. Ah, mas ele tá no corpo da mãe, ele é um invasor. Ele não tem a intencionalidade de estar ali dentro do corpo da mãe. Ele não tá ali por vontade própria. O que condicionou ele a estar ali, e isso é muito importante na definição aqui, na análise que eu tô fazendo. O que condicionou o indivíduo a estar dentro da mãe é uma imposição biológica. Ele não tinha a opção de não estar ali. A mãe poderia não ter feito sexo. Se for um sexo desprotegido, aí não se usou anticoncepcional, o cara não fez vasectomia ou não usou preservativo. Então teria maneiras de diminuir, mas mesmo assim, mulheres com laqueadura, cara com vasectomia, pílula, isso pode falhar, a camisinha pode estourar. Então, mesmo com todas as formas de prevenção possíveis, né, ainda existe a chance de uma gravidez acontecer. Tá? Então não tinha como o bebê escolher. E eu vou até defender aqui o seguinte, que não necessariamente a existência do feto ou do bebê aí, ela é responsabilidade da mãe no sentido de intencionalidade. Então vou colocar algumas situações que vai ilustrar isso, tá? Então vamos lá. Então sempre que eu matar o bebê, eu estou sendo antiético. Não tem como o aborto ser ético. Não tem como. Porque o bebê ele não escolheu existir naquelas condições. Ele não está ali por vontade própria. O que condicionou ele estar ali é uma imposição biológica. Dois indivíduos fazendo sexo ali, macho e fêmea, existem grandes chances disso resultar num outro indivíduo. Então, ele não escolheu existir. Ninguém escolhe existir. É logicamente impossível escolher existir. Então, sempre que eu matar o bebê é antiético. Ponto. Você pode tentar refutar isso se você quiser, mas eu já disse que a definição de ética que eu uso, e eu não quero fazer a falácia lá do petição de princípio, não. Se você tem outra definição de ética, você expõe ela aí, mas a definição de ética que eu uso é uma alternativa à iniciação de violência contra um indivíduo pacífico. A ética é a lei. Uma sociedade ética é uma sociedade que toda iniciação de violência contra um indivíduo pacífico vai ser terminantemente errada, tá? Quem é de esquerda já tá ficando bravo comigo, né? Porque tá falando, ai, tá, né? Calma que eu não terminei o vídeo ainda, mano. Sossega o facho aí. Segundo ponto. Se a mãe não quiser o bebê e eu obrigar ela a continuar a gestação, isso vai sempre ser antiético. Esse é o ponto que os libertários vão me bater, vão ficar bravos. Eu também sou libertário, tá, gente? Só pra lembrar. E eu vou já explicar o porquê. Pra ética ser válida, ela tem que ser sempre válida, em todos os casos, em todo o tempo, em todas as situações. Eu não posso abrir exceção. Eu posso estar errado nessa abordagem, mas é o seguinte: o argumento que muito libertário usa para falar que a mãe que faz aborto é uma criminosa, tá? Você pode falar que ela é uma assassina, mas assassinato não é sempre errado, cara. Não se for para eu me proteger de uma agressão, de uma iniciação de violência, tá? Ou você pode até colocar em termos libertários, né? De você não respeitar a propriedade privada do indivíduo, que começa com o nosso próprio corpo. O corpo do feto e o corpo da mãe são duas coisas separadas. O que existe ali é um mutualismo biológico, né? Do feto estar consumindo os recursos da mãe, porque é simplesmente o jeito que a gente se reproduz. Não tem como o feto ficar flutuando ali do lado da mãe, né? Pelo menos não agora, tá? E tem um ponto que era um argumento que eu até via como válido até hoje, que era o argumento eviccionista, que é o seguinte: a mãe jamais vai ter o direito de matar o bebê, mas ela tem o direito de tirar ele do próprio corpo. Aí parece que está conflituoso. E aí a solução que o autor desse argumento, eu não lembro o nome dele, desculpa, mas é o cara que inventou o argumento eviccionismo ou eviccionista, que é: a mãe tem o direito de tirar, não tem o direito de matar. Então, se for possível tirar o bebê sem que ele morra, põe numa incubadora ali ou qualquer coisa do tipo, é ético ela tirar o bebê do corpo dela, porque o corpo pertence à mãe. É propriedade dela. O fato do bebê morrer é uma condição biológica. Então, tem alguns problemas aí que eu já vou abordar, tá? Então, vamos lá. A mãe, ela pode escolher ter uma relação sexual e não querer ter filhos.
Ela pode falar pro cara ali, ah, goza fora, pronto. Ah, mas foi irresponsável. Foda-se. O meu ponto é que ela não teve a intencionalidade de que um outro ser existisse dentro dela. Foi um acidente, pode ter sido irresponsabilidade, ela não usou todos os meios possíveis para diminuir essa chance. Concordo contigo se você usar esse ponto aí. Só que mesmo que ela use todas as maneiras possíveis de não engravidar tendo uma relação sexual, tá? E mesmo que ela não ter uma relação sexual, ainda existe a chance de alguém forçar ela a ter uma relação sexual. E lembre que a ética vai ter que ser a mesma nesses casos também. Tá? E esse é um ponto que às vezes a galera usa de apelo emocional. Ah, mas e se fosse a sua mãe, sua irmã, que tivesse sido estuprada e ficou grávida? Isso é apelo emocional. Isso é o que a esquerda faz, né? Quando a direita chega com o apelo emocional do ai, coitadinho do bebê, a direita chega do tipo, e se fosse a sua irmã, sua esposa, sua mãe, que tivesse sido estuprada e aí tivesse grávida? Você ia criar o filho do estuprador? Ah, eu ia dar pra adoção. Ah, mas mesmo assim ia ficar 9 meses consumindo ali. Não, evitem esse tipo de falácia, tá? Usar apelo emocional, gente. Vamos voltar ali no caso da mãe, ó. Se a mãe usar todos os recursos possíveis, ela tem uma laqueadura, ela toma pílula, né? É difícil porque pílula anticoncepcional arregaça o corpo da mulher, né? Vocês sabem. O homem fez a vasectomia, ainda usou camisinha. Ainda assim, pode ser 0,0000 aí, 1%, mas existe a chance de ter uma gravidez. Existe. Não é 100% seguro no sentido de jamais vai acontecer. Existe essa chance. Talvez se um dos dois for comprovadamente infértil, tipo, não tem como o seu esperma não chega ali, não dá, você é infértil. Talvez aí seria 100% seguro. Tá? Mas eu imagino que não seja tão comum isso. O meu ponto é simplesmente que mesmo que a mãe e o pai aí, eu tô falando muito da mãe porque o bebê tá dentro do corpo dela, mas eu coloco o casal aí, tome todas as medidas possíveis para evitar uma gravidez, pode ser que mesmo assim ainda aconteça. Então, a existência do bebê dentro da mãe não foi uma ação propositada. Foi um acidente que vem de uma condição biológica da nossa existência. Entendeu esse ponto? Por que ele é tão importante? Porque existem várias analogias, por exemplo, a do avião. Você convidar alguém para entrar no seu avião, que é a sua propriedade privada, representando o corpo da mãe. A pessoa aceitou entrar no avião, quando você está lá no céu, você fala, ó, sai aqui do meu avião, é minha propriedade privada. Você vai estar cometendo um assassinato, você que colocou a pessoa naquela condição, é responsabilidade sua, você vai ter que pousar o avião e tirar a pessoa com vida para ser ético. Qual que é o problema? O caso não é esse, o bebezinho não foi convencido a entrar dentro da mãe ali, a fazer parte do corpo da mãe. Não teve um diálogo. Ele não escolheu estar ali, por isso que ele vai ser sempre inocente. Só que a mãe também não escolheu ter o bebezinho dentro dela. Então ela também é sempre inocente no sentido de eu não tenho a obrigação de manter outro ser vivo, eu não tenho a obrigação de manter um outro ser humano dentro da minha propriedade privada. Não existe obrigação de manter um outro indivíduo vivo. Não existe. A obrigação que você tem dentro da ética é de não iniciar violência contra o indivíduo pacífico. O grande problema dessa questão é o bebezinho não escolheu estar ali, mas a partir do momento que a mãe não quer ele não tem como ele voluntariamente sair, não tem como. A mãe não escolheu que o bebezinho estivesse ali, aconteceu por qualquer que seja o motivo. Obrigar ela a manter ele, sendo que ela não escolheu, foi contra a vontade dela, é antiético também. Então, a ética tem que valer igual para os dois aí. Por isso que eu falei ali que qualquer decisão que você colocar de obrigar a mãe a continuar com a gestação ou de matar o bebê é sempre antiético. Não tem como um inocente não ser agredido nesse cenário aí. E lembra que a função da ética é preservar a nossa existência como indivíduo ou espécie. É por isso que ética existe, gente. Continuando aqui. Lembra que eu falei que tem que ser igual em todos os casos? Então, assim, existem casos de gravidez de risco, e aí eu posso falar assim, eu só sou a favor se a vida da mãe estiver em risco, aí ela pode abortar.
é antiético, ela tá matando o inocente que é o bebê. E eu não estou defendendo que ela, eu só estou descrevendo o que acontece. Ah, não, em caso de estupro aí a mãe pode abortar, porque não foi vontade dela, não foi responsabilidade dela. E tem gente que é pior ainda, né? O cara fala assim, ah, mas também coloca a culpa na vítima, cara, que é ridículo isso. De qualquer maneira um inocente vai ser agredido, seja a mãe ou seja o bebê. Pode existir o caso do seguinte, ó, a mulher nem sexo fez. Entrou um criminoso dentro da casa dela, violentou ela, ela ficou grávida. Então, assim, ela tá no mesmo caso do bebê, no sentido de eu não escolhi estar nessa condição. Foi o resultado de uma imposição biológica. Alguém ejaculou dentro dela, ela estava no período fértil, engravidou. Então, ó, a conclusão que eu cheguei é que não tem como a ética resolver a questão do aborto sem que um inocente seja agredido. E por que você imputar que a mãe é responsável por causa de ter feito sexo, né? A mãe e o pai, no caso. Novamente, eu estou focando na mãe porque é ela que fica com o bebê dentro dela, né? De qualquer maneira, isso é simplesmente uma condição biológica. O argumento eviccionista, né? Ele resolveria a questão no sentido assim, eu posso tirar o bebê e colocar numa incubadora, pronto, a mãe tem todo o direito sobre a propriedade privada dela. É antiético forçar ela a manter uma outra vida dentro dela se ela não quiser. Tá? E eu posso fazer justamente um reducionismo ao absurdo aqui. Eu sequestrei a mãe contra a vontade dela, peguei lá um embrião, coloquei dentro do corpo dela e aí a hora que ela acorda ela tá grávida. Aí eu tenho que obrigar ela ainda, porque se tirar vai acabar com uma vida. Entendeu? Se a gente for pensar em acidentes, então assim, pode até entrar naquela questão que a gente fala do nexo causal infinito ali, sabe? Do tipo, não existe nexo causal infinito, do tipo assim, eu pegar tudo que pode ter acontecido até eu falar, ah, você é o culpado porque você não ter feito isso. Pra vocês entenderem o que é isso, eu vendo uma arma pra um cara, o cara usa essa arma pra matar um inocente. Eu sou culpado porque eu vendi a arma. Não, eu vendi a arma. Eu não falei assim, ó, mate aquele inocente, eu obriguei o cara a fazer isso. A mãe fez sexo, ela não quis engravidar de propósito. Porém, se for o caso de umas psicopatas, que isso existe, pessoas que fazem sexo de propósito, existe. Pesquisa aí, cara. É meio deep web o negócio, mas existem pessoas que fazem sexo de propósito para abortar e tem a coleção dos fetozinhos ali. Já vi isso, cara. Então, é bizarro, velho. Isso existe. Aí sim, a gente vai ter que punir uma mãe que faça um negócio desse. Porque ela tá matando uma vida que ela escolheu. Vou ficar transando de maneira irresponsável para engravidar de propósito. Entendeu? Aí nesse caso, sim, é uma criminosa. Porque ela teve a intenção de iniciar agressão contra um inocente. A mãe que aborta porque ela simplesmente não quer o filho dentro dela e ela não escolheu essa condição, aí ela é inocente. Agora, como que a gente resolve isso eticamente? Não tem. Em ambos os casos, a gente está matando o inocente, que é o bebê. O bebê é sempre inocente. A mãe que não escolheu ficar grávida também é sempre inocente. Ah, mas quando você... Aí um argumento que alguns libertários usam é sempre que você faz sexo, você assume um risco de ficar grávido. Qual que é o problema desse ponto, né? Sempre que eu saio de casa, eu assumo o risco de um cara me matar. Aí eu vou entrar em todas as possibilidades possíveis que eu assumo por interagir com outros humanos. Interagir com outros humanos coloca a minha existência em risco. Simples assim. Então, assim, não tem como o aborto ter uma solução ética no sentido de não iniciar agressão contra um inocente. Seja a mãe que não escolheu ficar grávida e ficou. E ó, o que eu tô falando vale para casos de fez sexo ali, engravidou e ela não queria, tá? A camisinha estourou, o anticoncepcional falhou, ou então ela tava usando a tabelinha, teve algum problema ali, o cara fez uma vasectomia e mesmo assim saiu um esperma ali, Chuck Norris engravidou a mulher. Todos os casos, ela foi estuprada, ficou grávida, o caso de ser abduzida aí e alguém colocou um embrião dentro dela. Em todos os casos que ela não quis ficar grávida e ficou e não quer o bebê dentro dela, obrigar ela a manter o bebê é antiético, porque ela é uma inocente, ela não escolheu estar naquela situação. O exemplo do avião, para você fazer uma analogia honesta, seria
Meu avião tá lá em cima, tá? E aí tinha uma aberturinha ali no avião e alguém por algum motivo foi parar dentro do meu avião ali. A pessoa não escolheu estar dentro do meu avião, tá? Pensa numa variável que você quiser aí. A pessoa pulou de paraquedas, bateu a cabeça ali e caiu dentro do meu avião sem querer, que é o bebê, ele não escolheu estar naquela condição. Então, qualquer momento que eu tire a pessoa do meu avião, estou matando inocente. Me obrigar a manter a pessoa dentro do meu avião também está tendo uma iniciação de agressão contra o inocente. Eu não escolhi aquela condição. Então, eu deduzo o seguinte: aborto é um caso que sempre vai ter um inocente sendo agredido, seja a mãe ou seja o feto. Ambos são inocentes no caso que a mãe não escolheu ficar grávida e ficou. Tá? Se você vê algum problema com esse meu argumento, coloca aí. Tá? Eu posso ter me enganado nessa análise. Eu pensei muito nisso, tá? Eu não sou tão inteligente assim, então pode ser que eu fiquei mais de 1 ano, 2 anos pensando nisso e ainda cheguei numa conclusão equivocada. Isso pode acontecer, não tô colocando aqui como, haha, olha só, resolvi o problema do aborto. Não resolvi nada. Tô falando exatamente o oposto, que não tem solução no sentido de um inocente não ser agredido. E o importante que não pode ser ignorado, o que gera essa condição, tá? É simplesmente uma imposição biológica. Se existir uma maneira de tirar o bebê em qualquer estágio de gestação sem que ele morra, seria o argumento eviccionista. Só que aí, numa sociedade ética, quem que vai manter isso fora da mãe? Porque de qualquer jeito ele pode morrer depois. Quem que vai pagar para manter a incubadora funcionando? Agora eu estou colocando problemas técnicos e não éticos, tá? Só para que fique claro. Então, meu argumento aqui, né, a minha descrição é relacionada ao problema ético. Não estou discutindo as consequências técnicas de criminalidade, de clínica clandestina, de mercado negro, de vai acontecer ou não de qualquer maneira. Não, é simplesmente uma descrição do problema ético, aborto, matar um inocente ou obrigar um inocente a manter a gestação contra a vontade. Bom, acho que esse vídeo é o vídeo mais longo do canal. Duvido que vocês assistam até o fim. Espero que vocês assistam, tá? Eu posso até tentar dividir ele em 2, mas eu vou deixar na íntegra porque quem quiser conversar sobre esse assunto vai ter que ser honesto intelectualmente e vai querer estar com muita vontade, porque eu sei que é um assunto que rende, tá? Possíveis soluções disso, né? Uma maneira de garantir 100% que ninguém fique grávido, tá? Remove sei lá, as trompas aí, ou faz uma vasectomia que não tem como dar errada. Existem soluções técnicas. O que eu estou abordando aqui não é um problema técnico, é uma discussão ética, tá bom? Então, muito obrigado por ficar comigo até aqui, tá? Novamente, posso ter me enganado nessa análise, mas ela foi honesta, tá? Então, a minha análise não simplista sobre essa questão do aborto é em ambos os